Cara, eu não entendo as pessoas que ainda falam mal da franquia Animais Fantásticos. Lumos Maxima. Lumos Maxima. Cara, porque sério, qual é o problema de um filme querer contar sua história de forma mais lenta? De contar histórias em capítulos? Qual o problema de um filme querer contar a sua história de uma forma, com uma estrutura narrativa diferente, com a narrativa parecendo com a de um livro, sabe? Porque o tanto de formulinha que tem de roteiro igual, que é literalmente um Ctrl-C, Ctrl-V, e só muda o nome de personagem, que é a mesma estrutura, a gente viu isso no recente Morbius, que é horrível aquilo ali não devia nem ser chamado de filme. E ainda tem gente que falou que não é tão ruim assim, que é razoável. Cara, mas e aí você compara com um filme que quer fazer algo diferente, com um filme que quer pegar uma estrutura que já tá saturada e transformar isso completamente, transformar num filme que tem uma narrativa lenta, que tem uma narrativa envolvente, que tem uma narrativa que explora seus personagens detalhadamente sem pressa, sabe? Sem aquela pressa de ter que explicar tudo muito rápido, sabe? Ter aquela coisa do olhar que... A saga Animais Fantásticos é uma saga que gosta muito de expressar as coisas no olhar, sabe? A gente tá cansado de ver, né, nessa franquia os personagens se olhando e dá pra você entender o que é que eles querem dizer, dá pra entender o que eles querem passar nessa cena, sabe? E o tanto que eu já revi e vi de novo e eu ainda não vejo qual é o problema de um filme querer ter um gancho pro próximo filme. Eu não vejo qual é o problema de um filme querer parecer uma narrativa de livro. Eu não consigo entender. Que foi o caso de Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, que foi completamente criticado por parecer um livro, por o filme simplesmente não contar uma história tão fabulosa e tão... Poxa, qual o problema de escrever uma história mais simples, sabe? Qual é o problema de você escrever uma história que não tem tanta coisa, mas você tá ali de uma forma bonita até de se ver, de uma forma até que poética, digamos assim. Essas pessoas que ficam falando mal de Animais Fantásticos não levam tudo em consideração, sabe? Só querem focar na história como se o resto não importasse. Você tem vários núcleos para ser explorado. Você não foca só em um personagem. Quando tem muita história para ser contada, aí tem personagens diversos para contar essa história, onde tem personagens que têm características diferentes, que têm histórias e origens diferentes. Se você misturar esses núcleos e misturar esses arcos, é algo impecável. Porque uma coisa é você criticar um filme que erra fazendo mais do mesmo, o que é para criticar com razão. Agora, outra coisa é você criticar um filme por tentar fazer algo novo. Cara, eu acho que desde a saga Harry Potter, a clássica, ela tem essa coisa de maldição, sabe? Então o ator que fez o Harry Potter se envolveu com bebida, com álcool no meio das gravações. Fora diversas outras coisas que eu não vou comentar aqui, porque é uma lista gigantesca de problemas que a gente teve na saga Harry Potter, na questão de produção. Então, desde sempre essa franquia foi problemática fora dos filmes, sabe? E é aí que a gente entra em Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore.
O terceiro filme da franquia e que já tá recheado de problemas na sua produção e fora dela. Mas sem dúvida nenhuma, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore é o melhor dos 3 filmes. Quem finalizou, quem assinou o roteiro mesmo foi o Steve Kloves, não foi mais a J.K. Rowling. A J.K. Rowling fez a ideia, escreveu lá a ideia dela, e aí ele pegou essa ideia e foi remodulando, foi transformando como um roteiro de filme mesmo, roteiro de filme, sabe? Porque a gente sabe que cinema não é uma ciência exata. Então transformou aquela ideia da J.K. Rowling em uma história próxima a um roteiro de um filme mesmo, sabe? Mas sem dúvida nenhuma, em questão de estrutura narrativa, eu prefiro a do segundo filme, porque parece um livro, me transporta de novo aos livros de Harry Potter, sabe? Me dá a sensação de ter pego um livro do Harry Potter pela primeira vez, o Pedra Filosofal, me faz voltar nesse universo dos livros. Eu acho isso fabuloso. Agora, em questão de história, em questão de arco de personagem, em questão de tudo, exceto a estrutura narrativa, Os Segredos de Dumbledore é melhor que a trilogia de Animais Fantásticos toda. Até a trilha sonora é diferente, a trilha sonora ela é delicada, a gente tem aquele momento que tem o Newt, tem a Tina, e a gente vê a química deles dois funciona e é lindo, cara. Quando eles se encontram, toca a música tema deles, entendeu? Tem um tema do casal. E aí você pega isso, aí você pega outros elementos, aí você pega arco de personagem, junta tudo isso, forma um filme muito gostoso de se assistir. E cara, se tiver um quarto filme da saga Animais Fantásticos, o Newt Scamander tem que ser o protagonista, sabe? Ele não pode vir o Dumbledore e chegar pra roubar o protagonismo. Eu não acho que o Dumbledore roubou o protagonismo nesse filme, de jeito nenhum. O Newt Scamander tem peso suficiente pra continuar sendo um ótimo protagonista. Ele é carismático, ele é fofo, ele é engraçado. Ele é tudo que um personagem um personagem protagonista precisa pra continuar sendo um protagonista, sabe? E aí você tem esse amadurecimento dos personagens, você tem todo aquele debate político que é maravilhoso ver debate político, você tem uma mistura da vida real com o mundo mágico, você vê como que o Ministério da Magia funciona, o Ministério Britânico, tudo isso é muito mágico e ao mesmo tempo muito, você faz uma comparação com a vida real. Isso não é chato, isso não atrapalha a nossa imersão, é só questão de ponto de vista, é questão de você comprar aquela história, sabe? Eu não vejo pontos negativos nesse filme aqui. A substituição do Johnny Depp pro Mads Mikkelsen, eu não sei falar o nome dele, eu sou péssimo em inglês, mas a substituição ficou maravilhosa. Ele tá perfeito como Grindelwald, sabe? Ele consegue passar uma persuasão pra você muito grande. Quando ele entra em cena e mostra, tipo, as suas coisas, ele mostra a sua vitória, eu fico feliz por ele. Naquela cena que ele tá num carro e aí ele tem que sair e um monte de gente fica em cima dele, ele abre os braços assim, eu fico, cara, que incrível, eu fiquei feliz por ele, eu fiquei feliz pela felicidade dele, eu fiquei feliz por ele realmente estar conquistando o que ele quer. Só que ao mesmo tempo eu tô contra ele, entendeu? Isso é uma sacada muito legal de você ter uma empatia pelo vilão e ao mesmo tempo ter uma empatia pelos heróis. Não tem aquela coisa de certo e errado. Não tem aquela coisa de você olhar pro vilão e falar, pô, isso aqui faz sentido. Cara, muita gente falou que o Jacob Kowalski tá um completo inútil nesse filme, mas não é verdade. Ele é muito importante para a história, justamente para representar os trouxas, né? Que são a grande que o Grindelwald quer derrotar eles a qualquer custo. Então o Jacob é um ótimo personagem para representar esse povo que está sendo ameaçado pelo Grindelwald. E você tem o aprofundamento do Teseu Scamander, o irmão do Newt, que eles juntos, a gente vê nesse filme uma amizade entre eles que não tinha nos filmes anteriores, entendeu? Pelo menos que ele apareceu pela primeira vez no filme anterior, em Crimes de Grindelwald, que lá eles tinham uma relação muito conturbada, né? E aqui eles já são mais amigos, entendeu? Eles já têm uma convivência melhor. No final do filme ainda, lá na cena do casamento, que eles se elogiam, então é muito fofa a relação deles, sabe, de irmão.
É muito lindo isso. Você tem os animais do Newt, né, o Ted, né, o pelúcio, que agora recebeu um nome. Você tem o Tronquilho, que são dois personagens maravilhosos que viram heróis nesse filme, literalmente. Agora me fala, eu não conheço nenhuma pessoa que não queria ter um pelúcio em casa, gente. Alguém me dá esse, por favor. E principalmente agora, né, o título Animais Fantásticos, o nome da franquia faz muito mais sentido por causa do Qilin, né, que é um animal que é ali que circula, o filme meio que circula ali em torno desse animal. Cara, e o que eu posso falar da fantástica Maria Fernanda Cândido como Vicência Santos, cara? Ela ganhando a eleição, pra mim, eu chorei nessa cena do filme quando apareceu lá, por poucos segundos, o Rio de Janeiro. Apareceu lá o Cristo Redentor com um monte de fogo de artifício. Cara, eu me emocionei, eu chorei. Ver ela em cena foi emocionante demais. Ela representou muito bem a comunidade brasileira, o povo brasileiro. Ela representou muito bem todo o jeito, toda a leveza que ela passou, né, no filme. E ela tem uma fala no filme que é ela falando com o Grindelwald. Madame Santos, sua legião de seguidores se faz ouvir. Como a sua, Mr. Grindelwald? Concordo que ela podia ter muito mais espaço de tela, muito mais aparições, até porque ela tem um pôster só pra ela, né? Porém, tem muita aquela coisa de passar a mensagem só no olhar. É aquilo que eu disse no meio do vídeo, né? Essa atriz principalmente consegue passar muito essa... dá pra entender o que ela quer dizer só com o olhar. Ela é muito importante, até que o Grindelwald tenta matar ela naquela cena do jantar. Então ela é uma atriz espetacular, ela tá maravilhosa, representou muito bem o Brasil nesse filme. E eu gostaria muito que o Brasil tivesse nesse filme, porque ia estar, pra você que não sabe, a Warner Bros confirmou, né, que o Brasil estaria no filme. A maioria do filme se passaria aqui no Brasil. O Newt e o Dumbledore viriam aqui pro Brasil viver todas essas aventuras que a gente vê no filme. Então essa votação que acontece em Butão, que é outro país maravilhoso, aconteceria no Brasil. Toda essa votação seria no Brasil. Inclusive aquela cena inicial da floresta certamente seria na Amazônia e certamente apareceria ali o Castelo Bruxo. Cara, o que você achou de Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore? Comenta aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários e responder todos eles. Até a próxima, pessoal. Tchau. Valeu.